Fala galera, boa noite, boa noite. Cara, começando mais uma live. Hoje, cara, um convidado mais que especial, Rodrigo Stock da Pipe Drive. Já tá na área aí, Rodrigo, vou te puxar já. Entrei aqui hoje ao som de Game of Thrones, saudade. Cara, estamos aí na área, galera, sejam bem-vindos. Deixa eu já puxar o Rodrigão aqui. Hoje, cara, esse papo eu tenho certeza que vai ser muito rico para todo mundo que está aqui agora acompanhando ao vivo e que vai assistir essa live posteriormente. Fala, Rodrigão. Cara, obrigado demais pelo convite. Porra, te falei, aceitou na mesma hora. Cara, sei que você é corridaço, a responsa aí é grande. Então, cara, de verdade, obrigado por criar um tempo aí pra gente, pra quem está aprendendo pelos conteúdos que a gente tem gerado. Queria te agradecer de coração, irmão. Que isso, cara. Eu que agradeço o convite. Obrigado você aí pela oportunidade. Sempre um prazer, prazer te conhecer, né? Indicação do Gusta, né? Gustavo. E, conheço o Gustavo há bastante tempo já. Enfim, cara, é um prazeraço tá sempre, cara, próximo de vocês, fazendo coisa junto com vocês. É sempre muito legal. Cara, a gente acha aqui nessa Farm, né? Como o Pipe Drive pode ajudar em níveis diferentes, né, Rodrigo? Cara, a gente percebe que tem muita dúvida da galera em relação a plano, como pode ajudar. O Rodrigo possa, cara, dar uma crescida nisso em geral. Porque, cara, eu posso só ouvir o que o Rodrigo fala. Só para alinhar rapidinho, Rodrigão. Galera, final ali, os para acabar a live. Vou abrir aqui para tentar responder todas as perguntas que puderem. Então, quem for ter dúvida ao longo da live, por favor, não se inibam. As dúvidas aí podem escrever, que eu vou parar um pouco para ler. O Rodrigo responde. Isso é importante não só para vocês que estão aqui, mas para vocês que também estão assistindo essa live e que vão assistir depois desse momento. Então, cara, isso enriquece o nosso papo, né? Rodrigão, cara, sem mais delongas aí, queria passar, cara, a bola para você. Deu uma travadinha ali. Fala hi na área também, vem chegando. Tá travando eu aqui ou travando só o Rodrigo aí? J. Paulo aí, João Paulo. Deve ser João Paulo. Dá um feedback pra gente aí. Opa, o Rodrigo caiu. Galera, só eu... Ah, beleza. Vamos ver se o Rodrigo volta aí pra gente começar o papo, galera. Da minha parte, então, o som, a imagem estão ok? O Rodrigo voltou aí. Vamos lá. Boa, obrigado, Thaís. Aê, então. E agora? Agora vai, agora ficou. Agora vai. Cara, continua assim. Não, beleza. Acho que eu descobri o que aconteceu. Rodrigão, cara, sem mais delongas, eu sei que você tem uma história aí, cara, um pouco grande, um lance aí de samba técnico. Cara, tem uma história grande aí, queria, por gentileza, você se apresentasse para a galera que não te conhece. Quer falar, cara, como é que você falou de live? Cara. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você me escuta bem, né? O pessoal me escuta bem também, certo? Beleza. Tá bom. Bom, mais uma vez aí, como eu falei, né? Obrigado. Cara, assim, tem bastante história para contar, viu? Mas eu vou tentar resumir rapidinho, tá? Bom, sim, eu passei pela Sambatec, fiquei lá 3 anos. Já passei por outras empresas também, mas acho que quando eu saí da Sambatec, eu decidi que eu queria ter uma experiência fora. De novo, eu já tinha estudado fora, mas era mais não trabalhado fora. E aí eu queria realmente, de fato, ter a oportunidade de trabalhar fora, ter uma interação com times de fora e tudo mais. E aí acabou que eu decidi sair do Brasil e fui morar na Estônia. É um país lindo, inclusive, quem não conhece, sugiro que vá e conheça. Como é que eu vim na Estônia assim? Cara, olha que é uma história interessante, né? Porque, bom, pelo menos eu acho interessante. Foi assim, quando eu decidi que eu ia sair, eu falei, bom, então eu vou procurar alguma coisa lá fora, tal. E aí eu comecei. O que eu fiz? Eu me coloquei como um produto. Então, o Rodrigo era o produto. Eu peguei o Pipe Drive, que eu já usava, já conhecia, e eu criei um funil de vendas. Então, quais eram as empresas que eu queria trabalhar lá fora, que eu tinha vontade. Aí dependia de alguma série de critérios, né? País e tal, língua e tudo mais.
Então eu criei isso, um funil de vendas, e comecei a mapear algumas empresas. Então as empresas que eu queria trabalhar e tal. E criei as etapas do funil. Então, primeiro contato, segundo contato e assim por diante. Então, realmente eu fiz um funil de vendas para o meu processo comercial, né? Onde eu queria chegar. E como todo bom funil de venda, sempre tem aquele negócio que acaba fugindo da curva, né? E esse foi o que aconteceu. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, a Estônia tem uma relação muito forte com o Brasil. Primeiro porque eu acho que todo mundo aqui conhece a marca Osklen, né? E a marca Osklen, ela foi fundada por um estoniano chamado Oskar Metsavat. E o Oskar mora no Rio de Janeiro há anos. Ele ainda é responsável pela toda a parte de design, né, da marca Osklen. Ele mora no Brasil, né? E o Oskar, assim, os estonianos, a Estônia já se tornou independente da antiga União Soviética 2 vezes, e a Estônia é o primeiro país 100% digital. Então, hoje, você consegue fazer tudo de forma digital. Votar, acompanhar o ônibus e o que mais você... Abrir uma empresa do Brasil lá na Estônia e assim por diante. Então, é o que eles chamam de e-residence ou cidadão digital, né? A cidadania digital. E juntando tudo isso, por ter essa relação muito forte com o Brasil, eles ajudavam a trazer empresas de fora para cá, para o Brasil. E o meu ex-chefe tinha sido entrevistado por um estoniano. E esse estoniano voltou a conversar com o meu ex-chefe na época e falou, pô, eu queria contratar uma pessoa e tal. Ele, eu sei que o Rodrigo está procurando alguma coisa. E me indicou para esse estoniano, conversei com ele. No fim, era um projeto para morar no Rio de Janeiro e tal, que acabou que não tinha muito a ver comigo na época, que eu queria ir para fora e não para o Rio. E aí ele falou, cara, mas eu acho que eu posso te ajudar. E aí ele me indicou para um amigo dele, que mora lá na Estônia, que trabalha numa startup de lá, numa cidade chamada Tartu, que é a segunda maior cidade da Estônia, que tem 90 mil habitantes. A capital tem 500. Você ter uma ideia, né? Que é Tallinn. Hoje deve ter um pouco mais, né? Porque eu morei lá em 2015. E aí foi assim, cara, que eu fui para lá. E eu fiz a entrevista, fiz o processo, passei, fui para lá. Todas as outras que estavam no pipeline, acabou que eu não converti essa. E, cara, lá eu já sabia que a Pipedrive era de lá, eu tinha ido conhecer o escritório e tal. E nesse meio tempo eu conheci um brasileiro, que chama Gustavo, que inclusive hoje é meu chefe. E ele dava aula de português para estonianos. E ele falou, Rodrigo, cara, eu não aguento mais dar aula de português, cara, eu sou um cara de vendas, eu quero trabalhar, me ajuda, como é que você veio parar aqui e tal? Eu falei, Gustavão, o que eu fiz? Eu montei um funil, mostrei a Pipedrive e tal, não sei o quê. E aí ele falou, eu falei, inclusive essa empresa é daqui. Eu falei, pô, eu conheço umas pessoas lá, vou mandar uma mensagem, quem sabe, né, eles não estão contratando. E naquela época o Brasil já era o segundo maior mercado da Pipedrive. Então, eles estavam contratando brasileiras. E aí, acabou que o Gustavo entrou, e aí ele, depois de um tempão, ele me indicou para uma vaga. Eu lembro até hoje, eu estava num evento, alguma coisa assim, ele me mandou uma mensagem e falou, cara, tem uma vaga para você, manda o currículo para esse cara aqui. Aí eu mandei o currículo para esse amigo, e acabou que, cara, foi assim. Então, por que eu estou contando tudo isso, cara? Primeiro porque... Até para você se recolocar no mercado, é bom você ter um funil, né? Porque no final das contas você é um produto, então como é que você se posiciona, o que você quer vender, onde você quer chegar, para que empresas quer vender, isso é importante. E no final das contas, mostra que também esse boca a boca, esse member get member, né, ajuda, né? Porque eu ajudei o Gustavo, que depois de 1 ano e meio me ajudou a ser contratado na Pipedrive, entendeu? Então, cara, o mundo dá muita... Mas assim, a gente continua amigo, o Gustavo veio no Brasil, trouxe a esposa, trouxe a filhinha na época, veio na minha casa aqui, conheceu minha esposa. Então, cara, assim, o mundo dá muitas voltas, né, cara? Então, para você ver que às vezes não é só estar no lugar certo na hora certa também, né? Você precisa estar um pouco... É uma mistura de várias coisas, né? E outra, eu fui ajudar ele, depois de 1 ano e meio ele me ajudou. Então, cara, acho que resumindo aí de certa forma, foi assim que eu fui para lá e assim que eu cheguei na Pipedrive. Então, não tinha assim, não era um negócio, sabe, tipo uma vaga aberta no LinkedIn, um processo, não sei o que e tal. Foi um negócio, cara, super relacionamento, entendeu? Isso que foi uma coisa bem legal.
Animal tua história. Primeiro, cara, assim, pouca gente sabe que o Pipe Drive é da Estônia, né? Então já começa por aí. É... E, cara, saiu agora uma pesquisa lá do Thomas Tumus, falando sobre quais são os canais que mais convertem, e por incrível que pareça, indicação é o primeiro, outbound é o segundo, cara, evento, depois vem, cara, ações de marketing ali. Então, a galera, eu acho que veio de tanta informação e tanta tecnologia, Rodrigo, não sei a tua opinião, cara, acaba tendo que, ou sei lá, esquecendo o valor que tem, cara, o relacionamento, o network, a conexão, a indicação. Então, porra, a tua história já dá uma paulada, né, nisso aqui. Você Eu, vê que é profissional, cara, que maneiro. Porra. e eu acho que eu só comentar uma coisa aqui. Quem não conhece o Rodrigo Noll, né, um dos especialistas aí em marketing de indicação, e tem uma pesquisa do Sebrae que fala sobre quais são as 10 tendências quando a gente fala de vendas. E a primeira da lista é marketing de indicação, né? E, cara, e o segundo ponto que eu queria agregar nisso que você falou, eu acho que é muito do meu posicionamento também como não como vendedor, mas como pessoa, porque quando eu estou conversando com um cliente, alguma coisa assim, cara, acho que não o Horácio Poblete, ele gosta muito de falar isso, que não é a venda, o segredo é a venda consultiva, não a venda empurrativa, ou seja, cara, eu tô aqui para te ajudar, como é que eu resolvo o seu problema? Não de maneira forçada, não prometendo alguma coisa que você não possa cumprir. Então eu acho que se você aplica isso no dia a dia, também se você, que é uma coisa que eu tento fazer sempre, eu acho que as coisas acabam que dão super certo, como acabou que deu super certo também essa história do Rodrigo aí, né? Cara, animal, animal. Cara, obrigado por, cara, compartilhar a tua história. Eu acho que eu vou até te falar uma coisa assim, o conteúdo que tu vai trazer, cara, é muito bom. Eu acho que as histórias, as pessoas são mais importantes do que as coisas, né? Cara, a tua história inspira aí. Às vezes a gente pensa muito dentro de um quadrado, né? E só você, cara, eu quero ir para fora, eu vou pensar e ter uma ideia. Cara, eu acho que já é uma coisa que talvez seja a maior riqueza do que a gente vai compartilhar aqui, né, cara? Isso. Mas acho que o segundo ponto, Fabião, é que as coisas levam tempo, entendeu? Então, tipo, não tem, né, não tem receita de bolo e por aí vai. Então, cara, assim, às vezes é o que a gente estava batendo um papo antes de começar a nossa conversa aqui, né? Acho que é um pouco de tudo, né? É pressa, é você querer que alguém faça por você e você transferir a responsabilidade às vezes. Então, acho que um pouco do que você falou agora é esse resumo. Então, não transfira a responsabilidade, né? Assuma a responsabilidade, entenda que vai ser difícil, e aí depois, cara, as coisas você vai, acho que com energia, com coragem, né? Até uma dica de livro aí para quem quiser, eu indiquei isso numa outra live que eu fiz, indico aqui hoje, tem um livro do Osho que fala sobre coragem. E é muito interessante, cara, porque a gente lê Predictable Revenue, né? Receita Previsível, lê o livro, cara, você começa a ler, você lê um monte de livro da área, que é legal. Mas, cara, tem uns livros que acabam mexendo, esse foi um livro que mexeu bastante comigo, chama Coragem. O do Osho, cara, você tocou num ponto, eu não ia falar, não costumo falar assim, mas, cara, o Osho eu indico uma leitura, ainda mais nesse momento de pandemia aí, Propósito, cara, tem vários dele que são muito bons, né? Cara, eu aconselho, para Sim. quem tem vendas, a gente precisa ser mais profundo, né? Então, porra, cara, animal. Rodrigão, se deixar a gente falar só disso. Cara, Vamos lá. cara, assim, Pipe Drive tem vários planos, né? A gente sabe que tem uma diferença entre eles. Cara, de maneira totalmente livre aí, desde o básico, cara, até o mais avançado, como a Pipe Drive pode ajudar, desde o nível básico lá, cara, para cima. Compartilha com a gente aí, para dar um norte na galera que está Tá bom. ouvindo. Legal. Bom, hoje a gente tem 4 planos, não 3, né, como anteriormente. A gente tem o plano, o que a gente chama de essencial, avançado, o profissional e o corporativo. Como que eles são divididos, tá? Ao invés de falar de funcionalidade agora, eu preferia explicar um pouco do conceito de cada plano, que eu acho que aí vai ficar mais fácil para o pessoal também entender. Não tão técnico, talvez um pouco mais, de um jeito mais, vamos dizer assim, que talvez eu consiga ajudar o pessoal a compreender. Vamos lá. O plano essencial é o primeiro plano e a gente acredita que ele entrega valor para quem precisa de organização. O que isso quer dizer? Que é o tripé. No final de tudo, a gente vai fechar um tripé. O primeiro ponto é a organização. O que isso quer dizer? Eu não uso nada,
eu uso um caderno, eu uso um Excel, eu uso um Flipchart, eu uso uma lousa, qualquer coisa que não seja digital. Então, acho que o primeiro valor que o Pipedrive entrega, e acredito que outros CRMs também, é você conseguir se organizar. Você fala, então aqui é o que eu costumo dizer que é o seu cockpit de trabalho. É ali que você vai passar boa parte do seu dia, boas horas do seu dia entendendo. Então, quem são seus clientes? Quais são as etapas de venda? O que você fala em cada etapa? Então, a gente vai conseguir te ajudar a ter uma visão mais organizacional, né? Segundo plano, que é o avançado, o que a gente entrega? Consistência. Então, a partir do momento que eu estou organizado, eu começo a ter consistência. O que é ter consistência? É você conseguir fazer tarefas, ou que o CRM faça para você, tarefas automatizadas. Então, manda um e-mail automaticamente, faz um follow-up automaticamente, gera uma atividade automaticamente. Então, tudo dependendo de uma ação, ele tem uma reação. Ou seja, ou dependendo de um gatilho, ele faz uma ação. Então, se o cliente escolher isso aqui, faz isso aqui. Se o meu time fizer isso aqui, me avisa. Então, você começa a ter consistência do processo de vendas. Então, vamos lá. Primeiro eu organizei, depois eu dei consistência. Qual é a última etapa do tripé? É gestão, que é o que todo mundo quer quando você compra um CRM. O que isso quer dizer? Ah, comprei um CRM e agora ele vai, que é o que a gente estava batendo um papo, ele vai funcionar sozinho. Alguém tem que organizar ele. Alguém tem que mostrar para ele como ele tem que funcionar, que é a consistência. Aí sim você vai ter gestão, que é quantos negócios eu tenho no mês e eu fecho isso no final do mês. Então, quantos eu preciso gerar para conseguir fechar no final do mês? E o plano corporativo, no final das contas, é esse tripé completo, tudo dentro de uma única plataforma, e aí com gerente de contas e tal, que é um plano mais, vamos dizer assim, um modelo bem mais customizado, né? Mas assim, por que eu estou falando tudo isso? Então, organização, consistência e gestão. Isso aqui, Fabio, leva de 12 a 18 meses, cara, para ser concluído. Então, assim, eu não estou dizendo que, então se eu comprar o Pipedrive hoje, eu vou ver valor só daqui a 18 meses, não. Mas você vai ver valores sendo agregados ao longo de cada período. Então, primeiro a gente se organiza, depois a gente dá consistência, depois a gente vai ter gestão. Ou seja, como é que meu time performa, o que eu posso mexer para conseguir medir, porque a partir do momento que você... Como é que você vai fazer um ajuste fino se você não sabe nem o que você tem que fazer, onde que você está errando, como é que seu time performa, o que cada um faz? Então eu acho que esse é o grande ponto, tá? Então eu acho que esse tripé aí, reforçando organização, consistência e gestão, acho que são coisas que a gente procura agregar em cada plano da Pipedrive, mas aí, por exemplo, então o primeiro plano é provavelmente para quem tem pouca experiência ou quase nada experiência em CRM. O segundo plano já é para quem tem um pouco mais de experiência, já usou um CRM, já tem um conhecimento. O terceiro e o quarto plano é para quem realmente já vem de um outro CRM, já tem uma equipe, já tem uma bagagem. Então, acho que, não sei se ficou claro, mas se você quiser perguntar alguma coisa também, fica à vontade. Animal, porque eu acho que isso ajuda a dar uma organizada, né? A pessoa às vezes quer contratar um CRM, não sabe por onde começar, qual plano vai ajudar. Isso tanto um cara que é pequeno, Rodrigo, eu percebo, como alguém que de repente já tem um time, já tem uma operação que ele precisa de mais recursos e ele quer, por uma questão de economia, às vezes até assim, porca e tal, contratar um plano inferior que não vai dar a gestão que ele precisa. Então, acho que isso é legal para colocar cada um no seu lugar, né? Uma pergunta nesse sentido, Rodrigão, a gente ouve falar muito assim que, cara, como gerir de fato, né? Porque, assim, o grande benefício do Inside Sales, né? E, cara, tem o Field, né? Dá para gerir o Field usando o Pipedrive, tem aplicativo e tal. Mas, enfim, quando eu faço uma boa gestão, a gente sabe que não tem, assim, a ferramenta sozinha não faz milagre. Eu tenho que ter processos para isso, né? É até muito aí que a gente ajuda e tal, mas eu queria que você, cara, se pudesse, eu imagino que você deve ter vários cases de sucesso. Pipedrive, cara, tem cases de sucesso por tudo que é lugar. E parece, galera, que a gente está falando muito dando jabá da Pipedrive, mas não é. Cara, é o software mais usado no mundo, né? Então, porra, deve ter alguma coisa que os caras sabem fazer bem, né? Então, porra, sim. Porra, por que não falar, né? Assim, então, eu queria que você falasse assim, cara, associado a como o software foi concebido, que é o que você explicou agora, né? Organização, consistência e gestão. Gestão, né? Além disso, cara, quais são as rotinas e
processos que você vê que são importantes, cara. O que vier na tua cabeça, assim, que agregam mais para quem vai começar, independente de que estágio que ele esteja, assim, né? Cara, o que o cara tem que ter na cabeça? Pô, vou contratar o Pipedrive, ou qualquer software, enfim, Bom, mas Pipedrive. Desde o cara que legal. está disponível, uma operação iniciante, para um cara que já tem uma operação um pouco mais robusta. Mas o que ele tem que ter na cabeça e tal? Traz pra gente, Rodrigão. Cara, eu acho que eu vou tentar trazer algumas dicas aqui que eu acho que se encaixa bem para, independente do tipo de plano, independente do conhecimento, tá? Do nível de conhecimento para um CRM. Acho que o primeiro ponto, cara, que é super importante, parece simples, mas é definir expectativa. Então, por exemplo, hoje eu tenho um time de 7 pessoas em 3 países diferentes, time zones completamente diferentes, culturas completamente diferentes. O que eu quero? A Pipedrive hoje tem 630 e poucos funcionários, só que a gente tem pessoas de 50 nacionalidades diferentes. Então, é uma empresa extremamente multicultural. Então, cara, como é que você cobra resultado de um indiano? Como é que você cobra resultado de um americano? Como é que você cobra resultado de um português? Estou dando um exemplo simples aqui, mas o que eu quero dizer é alinhamento de expectativa. Eu acho que, cara, o gap entre você conseguir realmente entregar um resultado e você ficar no meio do caminho é o alinhamento de expectativa. Então, cara, o que você espera do time? Qual o horário de trabalho? O que eles têm que fazer? Como que eles têm que se comportar? Como que eles têm que se vestir? Não é se vestir, mas é assim, no sentido de, pô, você está em casa, mas você não pode trabalhar de pijama, entendeu? Então, tem uma série de coisas. Eu estou generalizando, tá? Não estou sendo bem específico. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, cara, tem um conceito lá fora que o pessoal, eles chamam de bring your own software, que é o bring your own device, que é traga o seu próprio device para o trabalho, traga o seu próprio software. O que isso quer dizer? Assim, você tem que investir em recursos que qualquer um pode usar, de qualquer lugar, de qualquer hora, sem restrição. Isso é super importante. Por quê? Cara, quando você trabalha num time remoto, tem que ser fácil, tem que ser gostoso de usar, tem que ser leve, não é para cobrar ninguém. É como é que você mantém o time realmente de fato conectado. Então isso é uma coisa que, inclusive, isso é uma tendência que eu já começo a observar forte no Brasil, mas ainda tem muito espaço, que é, cara, eu não quero trabalhar com esse software aqui porque é global. Eu quero trabalhar com esse software aqui porque é o software que tem API aberta, que tem marketplace, que eu consigo conectar aplicativo, que eu consigo usar outras ferramentas conectadas com ele. E eu não preciso de um developer, não preciso de um desenvolvedor. Eu mesmo consigo ir lá, fazer, plugar, testar, ver se está funcionando e pronto, entendeu? Então, como é que você tira a dependência das pessoas com relação a isso, entendeu? Então, acho que esse ponto acho que é interessante. Isso é uma coisa que a gente investe bastante. Então, o time de produto usa algumas ferramentas para fazer pesquisa e tudo mais. Uma coisa é, onde que o time de liderança enxerga essas informações? Isso é uma coisa. Agora, que ferramenta que você está usando, cara, para eles tanto faz. Eu acho que o terceiro ponto é construir relacionamento confiável. Outro dia eu estava trocando uma ideia com um amigo que me pediu umas dicas, falou, porra, cara, acabei de assumir uma cadeira de gestão e tal, o que você pode me ajudar? Eu falei, cara, sabe a reunião 1-1, o famoso one-on-one com as pessoas? Eu falei, sei. Eu falei, como é que é a sua reunião de one-on-one? Aí ele começou a me falar, não, porque eu bato pipeline, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu falei, cara, mas você não tem reunião de equipe, de forecast e tal? Ele, tenho também. Eu falei, então por que você está... Cara, então, ou devolve o tempo para as pessoas, ou então, cara, se aproxima das pessoas. Constrói confiança com as pessoas. Então, no meu caso, nas minhas reuniões de 1-1 com o meu time, cara, a gente fala... eu marco 45 minutos com cada um, uma vez por semana. Não importa o horário, eu quero estar sempre disponível para eles. E a gente fala de futebol, eu amo futebol, então a gente fala de futebol, a gente fala um pouquinho de trabalho, sim, mas a gente fala, e aí, você está feliz, está bem? Como é que foi sua semana passada? Como foi o seu final de semana? Sua família está bem? Cara, acho que eu não estou lá, eu não estou presencial, tá cada um no lugar, cada um fazendo uma coisa. Cara, acho que é a hora que eu tenho para tirar eles do dia a dia, que é a hora que a gente tem para se conhecer. Então isso é uma coisa que às vezes você fala, cara, muda completamente a relação, porque as pessoas vão passar a confiar mais em você, porque elas vão falar, o Rodrigo me entende, o Rodrigo sabe o que eu sinto, tipo, o Rodrigo, sabe, ele é um cara próximo, eu posso falar de qualquer coisa com ele. Se eu não entregar um resultado, não tem problema. Então, assim, essa cultura de
punir, de gerir horário, se o cara acorda às 8 ou às 9. Cara, assim, tem a meta, tá bem traçada, tá todo mundo bem resolvido. No nosso one-on-one eu aproveito para me conectar com o meu time, entendeu? Então, é um pouco dos exemplos que eu falei. Acho que o quarto ponto é, quando você tem essa cultura remota, e isso eu senti na pele recentemente, e eu acho que a maioria das pessoas durante esse período sentiram, que é a importância da interação social, cara. Por isso que eu tento fazer isso ainda cada vez mais remoto. Porque, cara, isso é super importante. Então, esse é justamente, você passa o maior tempo do dia, da semana, falando de trabalho com o time o tempo inteiro, alinhando, o chefe cobrou isso, o chefe cobrou aquilo, a gente precisa entregar. Então, quanto mais você conseguir incentivar eles e ter esse tipo de interação social, eu acho que ajuda bastante. Então, cara, eu acho que definir expectativa, investir em recurso, construir confiança e ter essas interações sociais, eu acho que é super importante, cara. Então, pega o avião, vai lá, conversa com o time, senta com o time, mostra como é que faz. É o famoso, cara, assim, eu costumo dizer que desculpa aí o palavreado, mas parece merda, tem cheiro de merda, mas você só vai saber que é merda se você pôr a mão na merda, entendeu? Então, assim, cara, é o famoso liderar pelo exemplo, mas eu gosto de usar essa frase também, que acho que as pessoas vão sentir um pouco mais o dia a dia delas. Então, cara, não deixa parecer que é merda e cheirar como merda. Vai lá e põe a mão e aí você vai saber, olha, time, deu merda aqui, realmente, não só parece, não só tem cheiro, realmente deu merda. Rodrigo, cara, tô achando animal você trazer, porque assim, o cara da Pipe Drive no Brasil, cara, provavelmente uma das pessoas que mais conhecem de Pipe Drive, né? De liderança, né? Porque eu acho que a galera, em geral, confunde gestão com liderança. Eu acho que a ferramenta está aí para te apoiar na gestão. Você não precisa ficar ali, cara, em cima, contando vírgula, porque o software está ali para isso. E, cara, esses dias eu fiz uma live falando sobre isso. Só queria, cara, reforçar para quem vai ouvir essa live, para quem está ouvindo, a importância do que você está trazendo, né? Porque, assim, o software e o processo não estão acima das pessoas, né? Eu gerencio coisas, mas pessoas eu lidero, né? E, cara, eu falo muito sobre isso, porque às vezes eu vejo que não tem essa separação. As pessoas querem resolver problema de liderança com gestão. Não é assim que funciona. E, cara, o que você falou, cara, é genial, porque eu vejo que é exatamente isso. Tem uma frase que eu ouvi de um grande líder. Aliás, deixar um abraço para o Marcos Fadossi, que é da Crescimento. É uma das empresas de treinamento de liderança que eu, cara, me amarro. Assim, não sei se você conhece os caras e tal, mas são muito bons. Ele fala uma coisa assim, gestor / líder, né? Que, assim, nem todo gestor é líder, né? Mas, às vezes, alguém que não é líder está na posição de gestão, né? E decidir aprender a ser um bom líder é algo que, às vezes, pode não acontecer, né? O cara continua sendo só um bom gestor, né? Mas ele fala uma coisa muito maneira, que é tenha mais gente na sua agenda, né? Então, grande parte dos problemas é o que você falou, mete a mão na merda que você vai resolver ele, né? Porra, cara, obrigado por ter levantado isso. Achei que sensacional. E eu costumo, por exemplo, eu tenho hoje 3 grandes áreas assim que eu estou cuidando hoje. Uma é onboarding, a outra é casos de que o suporte escala. Então, a Sales Farm quer habilitar um plano novo da Pipedrive, mas eles querem conversar com alguém. Então, aí é o meu time que entra em contato. E o terceiro ponto é uma pequena parte do cancelamento, mas aí tem alguns critérios lá. Mas eu gosto de entrar em call com o cliente, eu faço bastante. E o meu chefe, às vezes, ele fala, pô, mas por que você está parando seu tempo, seu dia para fazer call e tal, com o cliente e tudo mais? Eu falo, cara, porque eu só vou conseguir mostrar para o time, não é como eu quero que seja feito, mas é como eu acredito que tem que ser feito e mostrar para eles, entendeu? Que é o que a gente falou, é o exemplo, né? Então, que é o que eu falei. Eu posso ouvir a ligação deles, eu tenho acesso, eu recebo performance de ligação, quanto tempo cada um ficou na linha, quantos clientes eles falaram, que é o que você falou, eu tenho toda essa gestão, mas eu só vou conseguir liderar a partir do momento que eu não só ouvir a ligação, mas eu fazer a minha. E eu ir lá e me colocar no lugar da pessoa, que é um pouco de empatia, no final das contas, é falar, pô, por que ele está fazendo o onboarding desse jeito? Deixa eu fazer. Aí eu vou ver, aí eu comecei a perceber, eu falei, olha só, 30 minutos não dá, tem que ser 45 minutos pelo menos. Aí você vai lá, prova, pega mais uma pessoa e tal. Mas aí você chega com dados, né, com fato. Fala, ó, não são só dados, eu também fiz, entendeu? Então tá aqui, ó,
escuta a minha ligação, tá aqui, ó, tá aqui o feedback e tudo mais. Tem que sujar a mão, né? Cara, nessa linha, Rodrigão, levando pro mote até que é o nosso tema, cara, dentro das ferramentas de gestão, a gente falou de liderança, mas falando agora, voltando para a gestão lá, um pouquinho, cara, quais são as features, assim, que você vê que nesse momento agora, porque eu acho que nesse momento está um pouco diferente, né? Uma coisa é gerir o time, outra coisa é gerir o time 100% remoto, que é algo que, cara, até pelo que você acabou de falar, na Pipe Drive, até pela cultura de pessoas, cada um em um lugar, já é uma realidade que vocês vivem há muito tempo, né? Mas, cara, grande parte das operações, inclusive de inside, estão agora vivendo isso, e é recente, e outros ainda nem começaram ainda. Então, cara... Eu tô curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente, cara. Cara, eu tenho alguns palpites, a gente pode arriscar aqui, mas eu acho, cara, eu tenho dúvida se é sustentável a longo prazo o trabalho remoto que a gente está vivendo hoje. Porque não é só remoto, né? É remoto com isolamento, né? Sim. Cara, eu me preocupo com a saúde mental. E assim, eu costumo dizer que, cara, home office não é a mesma coisa que trabalhar de casa. Total, total. Explica pra galera a diferença, que eu acho que não é claro pra galera. Cara, assim, desde infraestrutura. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que na Amazon, por exemplo, eles deram $1.000 para cada funcionário. Tudo bem que eu estou pegando um exemplo Amazon e tal, né? Mas é mais para ter uma ideia, né? Então, a Amazon deu $1.000 para que todos os funcionários pudessem se equipar na quarentena. Então, cadeira, internet, etc. Então, como é que você vai exigir performance, sendo que, cara, assim, eu estou trabalhando com a minha esposa de casa. Pô, não era tudo. A gente não tinha 2 cadeiras legais, mesa de escritório e tal. Então teve que rolar um investimento, entendeu? Então, para mim, home office cara, você ter um espaço seu de concentração, é você acordar. Não é acordar cedo ou tarde, depende da hora que você trabalha, mas, cara, é você realmente se vestir como se você fosse sair para o trabalho, é você ter horário para almoçar. Então, assim, não é que você está trabalhando de casa que você vai poder chamar alguém para pintar sua casa enquanto você está trabalhando, sendo que o que eu quero dizer é, cara, eu sou bem chato com agenda, cara, bem chato mesmo. Então, para mim, assim, isso é o pessoal tá falando, pra você seguir o exemplo da Amazon. Já me ferrou, Rodrigão. Mas é que, assim, independente de você dar ou não, mas eu acho que, cara, como é que dentro do possível você dá a melhor condição para o pessoal poder performar? Porque home office é o seguinte, cara, às vezes é numa necessidade, preciso ficar em casa porque o cara da net vai lá em casa e a net nunca confirma o horário. O cara, qualquer intervalo entre 8 da manhã e 8 da noite, alguém vai passar na sua casa. Então, aí você precisa estar em casa. Naquele momento. Exato. Isso sim é trabalhar de casa. Agora, home office, cara, de fato você tem que ter uma estrutura, você tem que estar num lugar legal, poder fazer uma live, poder, cara, então, tipo, você realmente ter uma mini infraestrutura ali preparada para você poder desempenhar o seu melhor, porque no final das contas, ali, a Pipe Drive, por exemplo, eu estou lá 2 anos e 3 meses. A gente foi ter um escritório há 8 meses atrás aqui no Brasil. Então, e aí, corroborando um pouco o que você falou, não é para sempre, cara. Inclusive, uma empresa que tem a cultura de trabalho remoto acredita muito que a interação, que é o que eu falei, entre as pessoas é fundamental. Então, eu não acredito, assim, esse novo normal, tipo, os prédios da Faria Lima aí vão ficar vagos, não sei o que e tal, aqui em São Paulo, no caso, né? Não é muito por aí, não, entendeu? Eu acho que realmente é aquilo que a gente está falando, né? Essa diferença entre trabalhar de casa por uma necessidade ou realmente, de fato, ser um home office. Então, é o meu escritório aqui que me organiza, eu tenho um horário para o almoço, eu consigo me organizar e tal. Então, é realmente você ter uma estrutura ali que vai te ajudar, né? Não, a gente tem visto muitas empresas até, cara, eu participo de vários grupos, tem o Nibo lá, que a gente também é sócio lá, muitas empresas que vão adotar, assim, como primeira opção, o trabalho remoto, mas tendo o escritório para as pessoas, cara, poderem ter um escape, e eventualmente eu acho que a gente vai caminhar para uma coisa híbrida, onde a pessoa tem a opção de também ir para o escritório para interagir, para certas coisas. Eu acho que não vai ter como fugir disso, né? Cara, pegando carona, o que o Dimas, acho que Dimas falou aí, né? O Dimas. E monitoria ativa também ajudam na equipe, enquanto... Cara, pegando essa carona aí, cara, falando de assim, tem essa questão da preparação para o trabalho remoto, acho que tu já abordou. Se tiver mais algum ponto importante que você acha que vale a pena
prazer, cara, vontade, mas em relação a ferramentas também, cara, o que da gestão que o CRM entrega, que o Pipeline entrega, o que ajuda muito nesse momento ali, cara, na tua opinião, que vem assim, agora, eu sei que é muita coisa, mas, cara, o que você conseguir lembrar já vai ser pra cacete. Essa aí é fácil, mas antes de tudo, Dimas, cara, que saudade, cara, um abraço, o Dimas é um amigão, cara, puta, a gente faz muitos anos que a gente não se vê, mas eu gosto muito de Racionais MCs, pode não parecer, ainda mais quando eu coloco meu óculos, quem vai falar que eu gosto de Racionais? Mas eu gosto de Racionais. E aí eu apelidei o Dimas de primeiro Vida Louca da história, porque tem uma música do Racionais que ele fala, né, que o Dimas é o primeiro Vida Louca da história. E a gente riu muito disso, cara, há anos, Então, cara, assim, Dimas, um abraço, olha lá, um abração pra você, cara, puta, saudade mesmo. Eu acho assim... Pra se matar é saudade aí, pô. Caralho. Mas, cara, brincadeiras à parte, o Pipe Drive ele foi concebido com um conceito de vendas que é vendas com base em atividades. Então, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã, o que eu preciso fazer depois de amanhã. E essas atividades, elas são customizadas dentro do Pipe Drive. Então, você tem ligação, você pode customizar. Então, campo de ligar para o cliente, reunião de follow-up, primeiro contato. Então, você vai customizando esses campos. No final do mês, no final da semana, e até acho que linkando com a pergunta do Dimas, por exemplo, com o Pipedrive, eu acredito que outras plataformas, você consegue sim medir. Então, quantas ligações o Fábio, por exemplo, o Rodrigo, faziam do escritório, e quantas ligações agora eles estão fazendo de casa? Já é um indicador de, talvez, produtividade. Então, eles estão conseguindo trabalhar mais, mas isso, o ideal é você pegar o mesmo período, né? Não só da semana, mas o horário de trabalho. Porque eu acho que as pessoas acabam trabalhando também mais de casa. Então, acho que tem esses pontos. Mas aí, respondendo a pergunta, acho que, cara, o Pipedrive permite você customizar campos e aí você consegue, no final, extrair esses relatórios e você vai saber exatamente quais foram as principais atividades. E o legal disso, então, assim, quais são as principais atividades que me ajudaram a ter sucesso? Quais são as principais atividades que eu posso cortar do meu processo que não estão agregando ou que, de fato, assim, às vezes não estão trazendo nenhum resultado significativo. Animal você falar isso, eu queria te provocar aqui de uma coisa que eu... cara, até ontem mesmo eu estava com os clientes nossos lá da Sales Farm e eu levantei sobre isso, eu vejo muita gente errando, né? O CRM, às vezes ele parece um parque de diversão na mão do gestor de vendas, né? O cara antes não tinha nada, ele bota o CRM, agora ele tem tudo. Ele pode ver tudo. Cara, eu posso ver todos os deals, eu posso ver todas as ligações, todas as tarefas. E assim, eu costumo dizer muito isso. Assim, quem quer ver tudo acaba não tendo controle de nada. Então é como se você tivesse perdido do mesmo jeito. Eu levanto muito uma bola, e queria te provocar, Rodrigo, para você falar sobre isso, que é, cara, passar a ter uma visão para olhar sempre em caráter de exceção. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu querer olhar, cara, todos os deals, como que eu garanto minha qualidade? Cara, eu quero ver só os que estão com atividade em atraso, só os que estão sem data de previsão de fechamento, só os que estão estagnados por mais de... Para que eu garanta que, como gestor, eu vá atuar na merda. Aonde vai dar merda? Cara, faz sentido? Eu vejo muito pouca gente falando sobre isso. Para mim é uma prática que é tão comum. Porque como que eu garanto que uma operação grande vá ficando homogênea, né? Controlando Sim. as exceções. E não querendo controlar o todo. Faz sentido, cara? Cara, faz total sentido. Inclusive, tem depois eu posso até mandar, se você quiser disponibilizar com a gravação. Tem um artigo do Thiago Lima, da Link API. Não sei se você já ouviu falar dele. Pô, o Thiagão, gente fina pra caramba. E ele fez um artigo que eu fiquei fã, cara. Eu curti e eu fui estudar isso até. Desculpa o inglês, mas ele fala que é One Metric That Matters. Que é qual é a métrica que realmente importa. Então, mas aí, por que eu disse isso? Porque assim, qual é a métrica que importa para Pipedrive hoje? Que a gente olha, que a empresa inteira olha. Então, qualquer movimento... Não tem problema a área de produto ter uma métrica, a área de vendas ter uma métrica, Customer Success... e por aí, cada área ter a sua métrica, mas qual é a métrica que toda empresa olha? Isso é importante. Então, essa é a métrica que importa. Então,
qualquer coisinha que você faça nas métricas aqui embaixo, ela tem que mexer o ponteiro aqui em cima dessa métrica que importa. Trazendo para a realidade, ou por exemplo, que você falou, isso é super legal. Vou falar do motivo de perda como métrica de sucesso. Então, assim, você traz 100 negócios, você fala com 70 clientes e você fecha 10. Desses outros 60 que você perdeu, por algum motivo, quais são os principais motivos de perda? A, concorrente estava mais barato. B, não era o momento de fechar a venda. C, o cliente vai continuar na plataforma que ele está. Então, não que ele preferiu o concorrente, até o Atila mandou aí, obrigado. Atila fica ligadão ali. Valeu, Atila. Boa, valeu. E aí, cara, eu acho super importante, porque é o que você falou, cara, não é o todo que importa. Assim, claro que importa, e isso ajuda a mexer o ponteiro. Mas o que eu quero dizer, cara, porque se você é capaz de identificar esses ajustes finos, ou no caso que você falou, uma atividade não sendo concluída, ou os principais motivos de perda de um cliente, pô, isso é a partir daí que você vai conseguir montar alguma estratégia para melhorar esse problema e aí você possivelmente tapar esse buraco que você tinha, esse gap que você deixou. Então eu gosto muito disso que você falou, Fábio, no sentido de, cara, assim, tudo bem, cada área está olhando para mini métricas, mas, cara, para onde que todo mundo está olhando, para onde a empresa está remando, entendeu? Eu acho que isso é importante. E eu acho que para um gestor de venda, quando ele vai cair num Pipe Drive da vida ou em outro CRM, é o que você falou, ele fala, caramba, cara, agora eu posso fazer tudo, posso ter chatbot, posso ver o que meus vendedores estão fazendo, para quem estão ligando e tal. Tá bom, mas o que você vai ser cobrado? Qual é o seu resultado? Então, cara, acho que começar por aí é o principal, entendeu? Porque senão você perde tempo. Não, mas eu estava ativando o chatbot, o seu chefe aí chega e fala, cara, mas tudo bem, legal pra caramba, entendeu? Mas não era a hora de fazer isso. Cara, animal. Porque eu vejo muito isso, eu vejo como uma relação entre esforço e qualidade, né? Eu preciso ter, cara, saber o que eu tenho que controlar para garantir um esforço uniforme. E o que eu tenho que melhorar para ter uma qualidade uniforme. E, cara, eu preciso definir quais são as métricas e o que eu de fato vou acompanhar e cobrar do time, né? Sim. Porra, cara, isso dá para fazer de forma linda ali, assim, né? Mas o Dimas até comentou aí, Fabião, dos 80-20, né? Qual é hoje, assim, para quem vai assistir, para quem está acompanhando a gente agora e para quem vai ver a gente depois, quanto tempo hoje você acha, Fábio, que um vendedor, sem o CRM, tá? Imagina uma empresa sem CRM. Quanto tempo você acredita que um vendedor passa fazendo uma tarefa super importante para a empresa, que no caso dele é a venda? Quanto tempo você acha? Em porcentagem? Cara, 20% do tempo. 30% hoje. 30%. Ele é o tempo que ele dedica vendendo. 70% do tempo é tarefa operacional. Ou vamos pegar entre 20 e 30. Então você fica 20 e 30% do tempo vendendo, ou seja, você foi contratado para fazer uma coisa que você vai passar de 20 a 30% do máximo do seu tempo fazendo, e a outra parte é tarefa operacional. A proposta do Pipe Drive é inverter. Então, deixa que a gente se preocupa com as tarefas operacionais do dia a dia. Então, ter uma boa gestão, ter um bom funil de vendas organizado, quais são as atividades que você precisa fazer, o que você está fazendo que está te ajudando a vender mais, e o que você está deixando de fazer que possivelmente ajudaria a te vender mais, ou que você pode deixar de fazer. Então, a gente inverter. Então, o vendedor passar 70%, 80% do tempo dele vendendo, engajando o cliente, que é o que a gente falou lá no começo, que é, cara, eu não tô aqui para te vender, eu tô aqui para te ajudar, e eu tenho tempo para isso. Eu não tenho 15 minutos para falar com você, entendeu? Porque vem o outro, porque vem o outro, porque vem o outro. Tô aqui, cara, vamos conversar, tô aqui, minha agenda está disponível, eu quero te ajudar. E o CRM fazendo o resto. O CRM se preocupando em fazer o resto, entendeu? Então, fazendo e-mail de follow-up, organizando a próxima atividade e assim por diante. Cara, animal, eu acho que mais do que dicas ali muito técnicas, né? Até porque isso, cara, o cara vai ter o suporte para aprender. Tem novidade aqui no final para a gente falar também, mas, cara, eu acho que esse entendimento, cara, como pano de fundo, como base, porra, acho que é o principal, acho que é um valor animal que você entregou para a galera, Rodrigão. Pegando essa linha, porque assim, a gente falou um pouco antes, até para gerar, cara,
O maior valor aqui nessa live para a galera que vai assistir, vai curtir pra caramba. Cara, novidades, tanto em relação a features ou outras novidades que a Pipedrive tem para América Latina, Brasil em específico. Aliás, o Brasil ainda é um maior mercado. Segundo maior mercado hoje. Segundo maior mercado hoje, né? Primeiro, Estados Unidos. Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Cara, fala pra gente que novidades em relação a features. Tem umas que eu espero há um tempão lá da Pipedrive. Tu já me adiantou ali, mas eu quero que você, se puder, trazer aqui pra gente, óbvio. E, cara, que novidade tem vindo aí pra gente? Legal. Bom, acho que o primeiro ponto é o lançamento da nossa suíte de marketing, né? Então, mas aí eu queria trazer um pouco o por trás disso, né? Porque não é simplesmente fazer a automação de marketing, mas é como é que a gente ajuda os nossos clientes a, primeiro, gerar demanda mais rápido e qualificar essa demanda mais rapidamente. Então, eu acho que esse é o problema, o grande problema que a gente quer resolver, e é para isso que a gente está caminhando. Então, por exemplo, algumas funcionalidades o bot, né? Então, que tem um chat ao vivo. O nosso robô, por exemplo, você pode customizar ele para cada tipo de página do seu site, você pode customizar ele com algumas perguntas específicas. Então, por exemplo, se o cliente está visitando o seu site, ele está na página de preço e plano, provavelmente ele quer saber quanto custa, ele deve ter alguma dúvida com relação aos tipos de plano. Então, o robô, proativamente, ele vai lá e fala: oi, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Você quer saber mais sobre plano, sobre isso, sobre aquilo? Aí o cliente vai escolhendo, ou quer falar com alguém agora? Quero. Chat ao vivo, chama um vendedor e aí você faz o approach com o cliente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Cara, só assim... Não, imagina. Venda por intermediação, uma venda que você precisa ser ágil, que não é uma venda tão complexa, cara, isso é vida. Cara, isso pode salvar a tua operação, né? Ou seja, abordar o lead ali e o mais imediato possível, né? É uma forma que você tem de abordar o lead o mais imediato possível, mesmo que você não tenha alguém ali para operacionalizar isso. Porra, isso é genial. Vai lá, Rodrigo. O segundo ponto é a questão de visitantes. Então, a gente hoje, com uma solução que a gente já lançou, que é o monitoramento de visitantes do seu site. Então, com base no seu IP, ou no IP de quem está visitando a sua página, a gente consegue saber hoje quem são as empresas que estão visitando a sua página. Então, quem possivelmente está interessado no seu serviço, isso vira automaticamente um possível lead, e aí você começa um processo de qualificação com essa empresa que visitou o seu site, por exemplo, sem a necessidade de ter integração fora do Pipedrive, tá? Então, a ideia é que a gente consiga fazer tudo isso dentro do próprio Pipedrive. A gente comprou uma plataforma de automação de marketing chamada MailyJane, e agora a ideia é que a gente também consiga... A ideia não, a gente vai ter um soft launch aí em setembro, e o lançamento full mesmo vai ser final do ano, começo de 2021, que aí é realmente com o nosso design e tudo mais dentro da Pipedrive. Então, você também fazer ações via SMS, ações via automação de marketing mesmo, então newsletter, etc. Rodar pesquisa também, então você vai conseguir fazer pesquisa, rodar com cliente e tudo mais. Então, e fazer monitoramento de campanhas. Então, por exemplo, o onboarding da sua empresa, por exemplo, pode ser feito via dentro dessa plataforma, e para cada ação do cliente, ele vai gerar automaticamente uma demanda dentro do Pipedrive. Então, esse cliente aqui, que é o que a gente conhece como talvez o inbound, né? O inbound marketing, ou o processo de qualificação mesmo, ou o processo de nutrição. Então, o cliente leu 3 e-books, viu 3 newsletters, possivelmente ele já sabe o que eu faço, tem interesse no que eu faço, eu vou entrar em contato com ele. Então, acho que... A grande dor que existe de ter, cara, marketing integrado com vendas, que é uma grande dor de muita Sim. gente que hoje usa Pipedrive, mas usa outro software para automação. E aí fica tendo Exatamente. na mão e tal. Então, cara, vocês vão fechar o circo aí, fechar o cerco. Cara, isso é animal. E se sofre, eu cansei de sofrer configurando Mautic, por exemplo, para automatizar fluxo de cadência do meu funil de outbound. Porque o funil de inbound já é nutrido, mas o funil de outbound. Então, cara, eu cansei de criar em ferramentas aleatórias para unificar isso, você do caceta. Pô, animal. Eu fiz bastante aqui também nesses últimos 2 anos. E tem uma coisa legal também, que a gente vai lançar agora, já lançou, já está em beta, inclusive
algumas pessoas já estão sendo notificadas, alguns clientes, e aí assim por diante. Mas a gente lançou uma funcionalidade de envio de proposta comercial dentro do Pipedrive, né? Então, essa função de envio de proposta, a ideia é você poder já puxa as informações automáticas dentro. Então, conforme você foi alimentando o seu Pipedrive, ele já vai puxar valor do contrato, se é recorrente, se não é, o nome do cliente, esse tipo de coisa. Então, são coisas que a gente consegue acelerar o processo de engajamento com o cliente. Então, a gente consegue saber se o cliente abriu a proposta, se não abriu, e aí, futuramente, validação digital, assinatura digital, essas coisas, né? A gente vai lançar uma funcionalidade agora que a gente chama de menção. Então, por exemplo, eu vou conseguir dar um @Fábio dentro do Pipedrive, e aí você vai ser marcado, e aí a gente consegue interagir dentro do próprio Pipedrive. Então, a ideia é, hoje, então, que os vendedores possam interagir dentro do CRM, entendeu? Um trocar ideia com o outro, tirar dúvida e tal. Então, é justamente o que eu falei lá. Como é que o CRM pode ser o seu cockpit de trabalho, né? Então, a ideia é justamente essa. Que mais? Putz, tem tanta coisa ali, né? Travas e dashboards. Oi? Travas e dashboards e mais gestão à vista. Tem algo Sim. Sim, a gente acabou de lançar um recurso chamado Insights, né? Mas o legal é que assim, a gente está reconstruindo toda a parte de relatórios, então ter forecast, e aí você pode customizar. Então é como se dentro do Pipedrive fosse não vou dizer um Excel, mas que você vai lá e fala, bom, eu seleciono um dashboard, por exemplo, e aí você começa a customizar com base em condições. Então, eu quero pegar esse funil desses vendedores que são ganhos ou que são perda no último ano, na última semana, nesse período de tempo. Então, a ideia é que, assim, ao invés de eu começar a dar informações já pré-prontas, que isso também é uma coisa que a gente vai manter, a ideia é que você seja capaz de customizar tudo que você precisa. Então, cara, animal. Exatamente. Então a ideia é falar, cara, o que você quer ver aqui? Eu quero ver isso e aquilo. Você cruza essas informações, então a ideia é que você passe que a nossa área de insights passe a ser cada vez mais customizada e que você consiga extrair essas informações. Então, para você ter previsibilidade, saber onde que você está errando, onde que você está acertando e por aí vai. Cara, infelizmente o tempo é curto, então eu tô acelerando aqui porque a gente vai ser cortado. Essa live tinha que ter um segundo tempo dessa live, né? Assim, algo em relação, se tiver mais alguma coisa muito importante lá de funcionalidade que você achar, traz pra gente, mas assim, novidade para o mercado, alguma coisa em relação à mudança, cara, mais ampla aí da Pipedrive ou... Eu vou falar duas coisas. Na verdade, assim, uma eu vou contar, a outra eu não posso contar, mas vai ser em breve, que é surpresa, acho que o pessoal vai curtir. Mas uma é a nova navegação do Pipedrive, que a gente acabou de lançar. Ficou bem legal, a gente está querendo muitos feedbacks, mas a gente lançou uma nova navegação, menu lateral, então tem algumas coisas aí que são diferentes para justamente o pipeline ficar cada vez mais limpo, pensando nessa suíte de marketing também que a gente lançou e tal. A gente acabou de lançar campos obrigatórios, mas isso no plano profissional. Mas a gente lançou, então hoje tem campos customizados, tem os campos padrões, campos customizados, campos importantes e campos obrigatórios. Então, aí você pode selecionar. A partir do Professional já está liberado. Não, dos outros também tem, porque depende do plano, aí tem algumas coisas, mas, por exemplo, no profissional você tem tudo isso. No essencial, você tem campos customizados e campo padrão, e no avançado aí sim você tem os campos importantes. Então, que é campos importantes, customizados, o padrão, e aí o campo obrigatório no profissional. E tem uma outra coisa também, que aí, cara, a galera vai curtir muito, mas essa eu não posso falar, que essa aí a gente vai fazer uma campanha em cima disso, tá? Mas, cara, tem coisa bem legal vindo, justamente, mas assim, uma coisa que eu posso falar é para acelerar o processo de geração de demanda, porque um amigo acabou de entrar, que é o Roberto Viana, e ele sempre me cobrou isso, ele falou, cara, comecei a usar o CRM, legal, como é que eu gero demanda aqui dentro? Então, acho que fica aí no ar o que vem por aí. Rodrigão, cara, caminhando para o fim, queria falar, cara, que a gente... hoje a gente assinou a parceria com a Pipedrive aqui pela Seus Fábio, né?
A gente fez uma parceria elite aí, a gente vai... porque só para explicar aqui para a galera entender, a nossa operação, ela se propõe a terceirizar time de vendas e operação de vendas para as empresas que, cara, ou não querem contratar internamente o time ou têm dificuldade de montar isso. Então a gente se propõe, cara, a trazer oportunidade de trabalho em grandes empresas com grandes projetos. A gente até, cara, queria trazer aqui como insight final, quem é profissional de vendas ou quer trabalhar com insight em grandes projetos, cara, tem lá vagas@fazendadevendas.com.br. Já tem, cara, várias vagas para pré-vendas, para closer, Rodrigão, que a gente está gerando. Já tem aí, cara, 8 projetos rodando em paralelo. A gente está recrutando gente para esses projetos. E, cara, o Pipe Drive vai ser o CRM, o CRM base da nossa operação. Né? Pô, depois manda pra gente, Fabião, porque eu posto na nossa comunidade tudo, para compartilhar aqui nas nossas redes, que isso é bem legal. A missão da Seus Farm foi essa, Rodrigão. Gerar liberdade, independência, trabalho e remuneração para profissionais de vendas. Que, cara, ou estão desempregados, ou ficam em empresas, às vezes, cara, com má gestão, com N problemas. Então, a gente quer ser uma plataforma que dá liberdade para esse pessoal e capacitando. Então, assim, a gente vai ter todo o apoio da Pipe Drive agora, pela parceria que a gente teve, para, cara, capacitar. E a gente fechou essa parceria. E aí, cara, dentro dessa parceria, cara, você pode até falar um pouquinho, a gente tem 2 minutos finais aí, eu já te passo a palavra aí, cara, estamos muito felizes com essa parceria, assinamos hoje, real, e, cara, aproveita, fala e já se despede da galera, o tempo é teu. Tá bom, obrigado mais uma vez pelo convite, mas antes é legal ter vocês como parceiros, por quê? Porque eu acho que o resumo dessa parceria é exatamente tudo que a gente conversou hoje, que é o CRM não anda sozinho, e é muito importante você compartilhar aprendizados, erros, e o legal é que hoje vocês fazem isso em escala. Então, o legal dessa parceria é, bom, quem pode pegar na minha mão para me ajudar a esse próximo passo? E eu acho que a Sales Farm, ela preenche essa lacuna hoje, que no Brasil tem bastante, que é, cara, o meu processo de vendas não é digital, eu nunca usei um CRM, eu conheço pouco, eu já ouvi falar, gostei da ideia, mas nunca tive tempo para fazer isso, porque a vida do empreendedor, do empresário aqui no Brasil cara, sabe como é, então, equilibrando o prato, cada hora fazendo uma coisa, ele vende, faz produto, etc., ajuda o cliente, faz a gestão da conta e tal, então, como que... 40 segundinhos. Cara, mas assim, a parceria é super importante. Então, cara, acho que é pegar na mão de quem precisa e ajudar a escalar um negócio. E, cara, obrigado pela oportunidade, estou super feliz aí, valeu mesmo. Cara, irmão, obrigado demais, valeu demais, a gente vai falar mais. Talvez marcar uma outra live que essa não deu. Vamos, tá bom, combinado. Valeu, galera, obrigado aí pela participação, essa live vai ficar aqui. Rodrigo, a gente se fala mais. Tamo junto. Fechado. Abração. Valeu. Valeu.